Olá, me chamo Renata, sou mestranda do programa Proficiamb e este trabalho que vou apresentar, ele é fruto dos estudos da educomunicação que a Priscila e eu realizamos e recebe o nome Ensino Remoto, o consumo das tecnologias digitais de informação e comunicação pelas crianças durante a pandemia Covid-19. A pesquisa está estruturada em introdução, questão de pesquisa e objetivo, referencial teórico, materiais e métodos, resultados de discussão e considerações finais. O ano de 2020 está marcado na história pela condição que nos foi imposta, a pandemia da Covid-19. Governos do mundo todo buscaram implementar políticas de anticontágio a fim de diminuir a transmissão das doenças. Muitas pessoas passaram a trabalhar em suas casas. Comércios e escolas foram fechados. Cada unidade escolar buscou se adaptar da melhor forma para ofertar o ensino. Na escola onde se realizou esta pesquisa, foram adotadas medidas temporárias e emergenciais. Suspenderam-se as aulas presenciais por tempo indeterminado. Adotaram-se a prática do ensino remoto, as quais constavam de atividades impressas elaboradas pelo próprio professor e entregue aos familiares dos alunos uma vez por semana. O meio de comunicação adotado também era escolhido pelo professor, podendo ser e-mail, telefone, página de Facebook ou WhatsApp. E também utilizaram uma plataforma para o registro das atividades. Professores, famílias, estudantes, todos tiveram que lidar com a nova realidade, em que o ensino remoto se tornou um desafio para todos. Porém, na educomunicação encontraram um apoio, preconizar a utilização das mídias na educação. Sabemos que as práticas educativas de sala de aula são fortemente marcadas pelas linguagens e comunicação. No entanto, a prática da linguagem verbal e expositiva ainda é presente, mas com o contexto da pandemia, colocou alunos e professores em um amplo contato com produtos midiáticos, tanto para o consumo quanto para a produção de conteúdos escolares. E neste sentido, a questão de pesquisa se deu: quais foram as tecnologias e mídias consumidas pelos alunos no período do ensino remoto diante a pandemia Covid-19? E o objetivo foi investigar o consumo das TDICs, tecnologias digitais de informação e comunicação, pelos alunos durante o ensino remoto, imposto pela pandemia Covid-19. Atualmente, vivemos num cenário que requer de alunos e educadores competências digitais e midiáticas, que permitem desenvolver e participar ativamente na era digital. É necessário desenvolver a alfabetização midiática e informacional, dada a sua relevância e diante da dificuldade coletiva ao acesso da sociedade da informação. Refletindo sobre as TDICs, podemos entender que a sociedade contemporânea vive uma transformação social e cultural, decorrente do desenvolvimento das TDICs, o que tem gerado um impacto significativo nas experiências infantis. No entanto, é necessário fazer o uso dos meios tecnológicos. Fazer esse uso não garante um aprendizado. Para isso, é importante que crianças, jovens, alunos e professores produzam e consumam informação de maneira efetiva, responsável e crítica. Documentos como a BNCC nos mostram esta necessidade, que indica neste documento, na competência geral para a educação básica número 5, a necessidade de compreender
utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, a fim de exercer o protagonismo e a autonomia na vida pessoal e coletiva. Estes pressupostos nos ajudam e permitem emitir ideais educomunicativos. De uma maneira bem sucinta, entendemos a educomunicação como o casamento da educação com a comunicação. É uma área da prática social preocupada com a natureza dos ecossistemas educativos e comunicativos presentes na sociedade. No entanto, existe o desafio desta prática que está no modelo social. Haja vista que se faz necessário formar sujeitos capazes de conviver com o meio tecnológico digital e com o universo simbólico. A alfabetização midiática vem neste encontro com esta perspectiva e fornece um caminho para que crianças e jovens possam se tornar produtoras e coautoras no cyberespaço. A escola é um palco capaz de promover o uso de práticas dessas linguagens. Por isso, é fundamental a alfabetização digital dos adultos, para que estes propiciem a gestão crítica dos usos dos produtos culturais e midiáticos. Principalmente nos dias atuais, que existe tanta desinformação e fake news. É importante haver esse letramento digital. A definição de alfabetização midiática e informacional aponta para competências voltadas para o desenvolvimento e habilidades para investigar a capacidade do engajamento nas mídias, estimulando a investigação e o pensamento reflexivo. Este trabalho foi um estudo de caso exploratório que utilizou-se de uma revisão de literaturas e foi uma pesquisa qualitativa, buscando entender e compreender esses dados, os quais foram obtidos de duas maneiras diferentes. A primeira, usando a plataforma TikKids Online, que é uma plataforma que tem por objetivo gerar evidências sobre o uso da internet por crianças e adolescentes do Brasil. E também realizamos uma pesquisa junto aos pais e responsáveis de alunos de uma turma de 5º ano do ensino fundamental. Foi aplicado um formulário usando a plataforma Google, que obtinha questões relacionadas ao uso de tecnologias e mídias sociais pelos alunos durante o ensino remoto da pandemia Covid-19. Dos 25 alunos, apenas 10 pais e responsáveis responderam ao formulário, de onde foi possível obter os dados deste trabalho. Sobre o formulário, obtivemos então informações durante o período dos meses de maio a novembro de 2020. A investigação revelou que dos 10 respondentes, 9 desses alunos possuem mais de 10 anos. Isso nos indica que podem ser crianças mais autônomas. Com relação aos dispositivos utilizados, nas aulas remotas, 100% dos alunos utilizaram celular e 30% utilizaram, além do celular, também computadores e notebooks. Outro dado importante é que 60% destes alunos possuem seu próprio aparelho celular e 70% dos respondentes possuem internet de alta velocidade, de banda larga. Bom,
Utilizando então a plataforma TikKids Online e buscando fazer um alinhamento com o perfil dos participantes desta pesquisa, obtivemos informações desta tabela. Foi realizada então esse comparativo e surgiu então este perfil, que podemos ver que 82% dos alunos são da região sudeste, utilizam a internet mais de uma vez. São alunos de 9 e 10 anos que utilizam, são 60%, e de 11 e 12 anos utilizam a internet 69%, mais de uma vez por dia. Desculpem, é por dia. Então, são dados elevados, uma vez que o consumo tem sido alto da internet. Nesta outra tabela, foi feito um estudo dos recursos utilizados, dos dispositivos utilizados. Computadores, computador portátil, tablet, celular, videogame, televisão e outro. E nós vimos que 95% dos alunos na região sudeste, ou melhor, de crianças da região sudeste, utilizam o celular. Na idade de 9 a 10 anos, 89%, e na idade de 11 a 12, 92%. Isso nos revela que, nos evidencia que também existe a necessidade de pesquisas para elaboração de materiais didáticos com foco nas metodologias ativas. Observamos o amplo consumo dos produtos midiáticos e digitais, e ele revela que 60% dos estudantes passaram mais de 5 horas fazendo uso do celular durante as atividades remotas. Na pesquisa realizada com a turma do 5º ano, observou-se que maior parte ficaram com o tempo usando o YouTube e também jogos digitais, e 5% usando o aplicativo TikTok. O que nós podemos perceber com esses dados? Fizemos a pergunta para quais tipos de atividades os alunos se envolveram mais, ou seja, quais atividades que eles gostavam mais de realizar durante a pandemia e nas atividades do ensino remoto. Nos mostrou que 40% gostaram mais das atividades impressas, 40% gostaram mais das atividades práticas, criativas, como recorte, colagem, confecção de materiais, experimentos, e apenas 20% gostaram de realizar as atividades online, como fotos, vídeos, áudios. Então, isso nos revela que os alunos, embora passe bastante tempo usando o celular, a internet, pouco têm se dedicado esse tempo para o estudo, para a aquisição de conhecimento. Por isso, é importante da alfabetização midiática no contexto escolar, uma vez que os estudantes são fortes consumidores dos produtos midiáticos. E para desenvolver as competências digitais e midiáticas no âmbito escolar, é urgente e necessário a inclusão digital aconteça efetivamente. Podemos considerar, então, com este trabalho, que os dados demonstraram que os estudantes permaneceram por tempo considerável utilizando as redes sociais e demais aplicativos virtuais. Esta permanência, ela revela que é necessário que esse tempo seja de qualidade e que a realização das atividades possam contribuir para o seu desenvolvimento intelectual e cultural. Por serem preferência dos estudantes, os jogos, o YouTube, o TikTok, o professor deve
os professores, né, podem utilizar essas ferramentas, né? Se ela for melhor explorada pelos docentes no preparo das suas atividades, é possível, né, que utilizando temas geradores, contribua para o exercício da expressão e da criatividade, como por exemplo no caso dos jogos, que também auxilia nos processos cognitivos. Inserir as tecnologias de preferências dos estudantes na preparação das aulas cria um ambiente de interesse, pois os alunos são nativos digitais. E esses estudantes dispõem de habilidades que podem ser potencializadas quando utilizamos ferramentas às quais eles já têm intimidade. Então, com esse trabalho, esperamos contribuir para a reflexão de todos, né? De todos que fazem parte do contexto escolar. As práticas educomunicativas podem nos ajudar a refletir sobre essa necessidade de alfabetização midiática e dar continuidade a este estudo. Muito obrigada pela atenção.